Fala pessoal, como é que vocês estão? Comprometidos? Cara, ainda vou conseguir gravar mais um vídeo hoje, né? Esse é o último vídeo de hoje. Amanhã talvez eu consiga gravar mais alguns vídeos, mas esse é o último vídeo especificamente de hoje, beleza? E como prometido, galera, eu vou fazer alguns reacts dos meus livros. E um dos primeiros que eu vou começar falando, que eu acho que de fato não pode faltar na sua biblioteca, é um dos livros mais vendidos na minha opinião, Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur, Quando a Igreja se Torna como o Mundo. Ele é um livro mais ou menos assim grosso, né? Um livro mais para devocional, na minha opinião. E eu anotei aqui, agora para nós começarmos de fato falando sobre especificamente do livro, perdão, né? O que de fato o livro vai tratar, né? Então ele vai começar, galera, com um ponto muito essencial: o cristianismo em declínio, né? E ele vai falar especificamente da época de Spurgeon, né? E ele vai falar do pragmatismo, né? Que é usado hoje em dia dentro da igreja, que existiu já, começou a se fundar na época de Spurgeon, né? Do ministério de Spurgeon, né? Não que Spurgeon fosse um pragmático, algo do tipo, mas que ele de fato lutou contra o pragmatismo daquela época, né? Então ele vai falar praticamente, galera, sobre o pragmatismo dentro da igreja de Spurgeon e do século atual, né? Galera, o que é o pragmatismo? Para a gente entender que ele vai falar no livro, né? O pragmatismo é algo que ele cancela a moralidade, né? Não existem verdades absolutas para o pragmatismo, né? Ele acredita simplificamente, né, de que de fato não importa aquilo que você faça, se seja errado, mesmo que seja errado, o importante é o resultado, né? Ou quer dizer, eles almejam especificamente, galera, pelo resultado e não como aquilo, não da maneira que você faz, né? O pragmatismo em si, ele busca especificamente, né, e nitidamente somente pelo resultado, é o crescimento, né? Mas não importa a maneira como você faz, como eu falei para vocês. Eles almejam de principal o resultado, né? Então, tem um comentário que ele vai falar sobre a época de Spurgeon, né, que já começou, você está lá que eu anotei aqui no meu bloco de notas, que ele diz assim, né, o MacArthur, né, ele acreditava que a tolerância da igreja para com a pregação começava a declinar enquanto alguns ministros já experimentavam abordagens alternativas ou mensagens de fato abreviadas, né. Resumindo, aqui é um dos comentários que MacArthur vai fazer no livro, né, sobre Spurgeon, né. Então, o que aconteceu, galera? Isso daí já se instalou desde a época de Spurgeon, a ideia do pragmatismo religioso, né? Ou desde a época de Spurgeon já começava aquela noção de que tipo o culto não deveria ser muito longo, né? Ou que a mensagem não deveria ser muito dura para a igreja ouvir, era simplesmente algo leve. Na opinião dele, tinha que pegar leve e a gente não podia levar muito a sério em relação à pregação do evangelho, né? Isso era algo que de fato já existia há muito tempo e permeia de fato até os dias de hoje, que inclusivemente vai ser um dos últimos tópicos que eu vou falar para vocês sobre o pragmatismo no século atual. Beleza? Outra coisa também que ele vai falar, que eu anotei aqui, é marketing para o crescimento da igreja, né? E vai falar também sobre o modernismo, né? O que a palavra marketing, galera, já ressalta algo de divulgação, né? Aquilo que você divulga, aquilo que você faz para divulgar aquilo que você está fazendo. Isso é um marketing, né? É um plano de divulgação, né? Então, o MacArthur vai falar aqui no livro dele de que, de fato, o marketing da igreja atual é algo totalmente antibíblico e a gente pode colocar até mesmo demoníaco, galera. Por quê? Porque eles fazem de tudo realmente para fazer com que a pessoa realmente, que o público ali que está assistindo realmente a pregação seja de fato satisfeita. Ou quer dizer, falar sobre a ira de Deus é uma das coisas que pode incomodar a pessoa. Falar sobre a realidade do pecado, a origem do pecado, né? É algo que realmente deve ser cancelado. Falar sobre a questão da justificação pela fé, sobre cruz, sobre renúncia, sobre a realidade do inferno, é algo que de fato a igreja, nos tempos atuais, tem de fato realmente se apostatado, quer dizer, não tem falado, porque na opinião dessas igrejas que adotam pragmatismo, isso é algo irrelevante, não se deve falar, porque vai fazer com que das pessoas realmente se sintam dodóis, né? Então quer dizer, eles realmente anulam esse tipo de mensagem que a Bíblia enfatiza com extrema importância para a pregação do Evangelho, até como o próprio Jesus falou sobre a realidade do inferno, né? Que é algo que os modernistas, ele diz que realmente realmente anula, né? Então ele vai falar também aqui no livro sobre o modernismo, né? Ele vai falar que o modernismo, né, como diz aqui, o modernismo como movimento que abraçou a teologia liberal e autocrítico, quer dizer, a teologia liberal e autocrítica naquele tempo e até hoje, né, a teologia liberal, ela nega, por exemplo, que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, né? Isso começou a se instalar lá atrás, tá, galera? Desde a época de Spurgeon,
desde a época das denominações históricas, né? Eles, por exemplo, excluem o sobrenatural da Escritura Sagrada, por exemplo, tipo, os milagres de Jesus Cristo, né? Quando Jesus fala sobre o inferno para eles, isso Jesus estava meio louco, é um Jesus meio confuso na opinião deles, né? Então eles negam a realidade da suficiência e autoridade da Bíblia em si, né? Então ele vai dizer aqui, ó, os modernistas acreditavam que a doutrina em si era divisa. Como eu falei para vocês, né? O que eles faziam naquela época, né? Mensagem de pouco período, né? Na opinião deles, ficar assistindo muita pregação ou ver um sermão duradouro era algo chato, era algo desnecessário, era algo que não satisfazia o coração do homem, e era algo onde as pessoas onde estavam assistindo a pregação se sentiam incomodadas. Então tinha que, de fato, realmente excluir, né? Na opinião deles, doutrina era algo a ser descartado. Por quê? Porque era algo muito velho, algo muito ortodoxo, né? Era algo muito velho, né? Não tinha base, não tinha nada, né? E um dos comentários que ele vai dizer aqui no livro, né, que o John Murray vai dizer, é sobre o seguinte, né, o comentário breve do John Murray sobre o modernista, né. John Murray vai falar sobre o modernista, né. O modernista constantemente se orgulha com base na suposição de que ele se preocupa com a vida, com os princípios de conduta e contornar os princípios de Jesus operantes em todas as áreas da vida, individual, social, eclesiástica, econômica e política. O slogan do modernista tem sido que o cristianismo é vida, não doutrina. Ele acredita que o cristão ortodoxo, né, ou fundamentalista, como gosta de chamá-lo, preocupa-se tão somente com a conservação e a perpetuação dos velhos dogmas de crença doutrinária. Uma preocupação que torna a ortodoxia, na opinião do modernista, uma petrificação fria e sem vida do cristianismo. Ou quer dizer, a velha história, né, de que as igrejas hoje em dia realmente fazem é simplesmente não falar. Vamos resumir no seguinte, galera. Um culto pragmático, né, o que os modernistas realmente têm feito é simplesmente abandonado temas que, na opinião deles, realmente podem ferir o coração do público, né? O que quer dizer, falar sobre pecado, falar sobre, como eu falei para vocês, sobre renúncia, sobre... Resumindo, cara, diabólico, sobre a realidade do inferno, falar sobre a necessidade de salvação somente na fé da pessoa de Jesus Cristo. Na opinião deles, isso é algo antigo, né? Falar sobre o inferno já não equivale muito mais, é algo muito antigo, né? Na opinião deles, o homem moderno busca por algo sentimental, algo onde satisfaz os seus próprios desejos carnais e que se incluem, né, ali na sua lista, né? Falar sobre isso daí, na opinião deles, é algo descartável, não vale a pena, né? Algo muito antigo, né? A gente tem que realmente adaptar, na opinião deles, a mensagem do evangelho conforme o coração do homem caído do século XXI, né? Uma das coisas também que ele vai dizer aqui, não sei se eu anotei, é que ele vai falar sobre o pragmatismo na época de Spurgeon agora, né? Como ataque às denominações históricas, né? A gente tem que entender, galera, que o pragmatismo, ele, tipo, sem dúvidas, ele gerou os ensinamentos que dividiram quase todas as denominações históricas, né? Se a gente for ver dentro da história passada, as igrejas onde de fato começaram a abandonar o solo escritura, que é somente a escritura sagrada, abandonaram de fato a ênfase da pregação do evangelho puro e genuíno, se tornaram igrejas liberais, se tornaram igrejas libertinas que de fato não criam... Cara, isso aqui é muito importante, porque no livro ele vai falar, né, o John MacArthur vai fazer uma pesquisa, galera, né, sobre nos Estados Unidos, né, e nas igrejas simplesmente brasileiras, que existem igrejas que, por adotar esse tipo de pragmatismo, essa religião show, né, esse tipo de coisa que a pregação tem que ser voltada para o coração do homem, para aquilo que o homem almeja ouvir, não aquilo que de fato a Bíblia diz. Ele vai dizer nessas pesquisas de que, de fato, a maioria das igrejas, galera, que adotaram isso, não creem mais que... Eles falam que quando a Bíblia fala sobre o inferno é mentira. Eles creem no universalismo de que, de fato, todos serão salvos, independente se a pessoa não crê em Jesus Cristo ou não. O importante é que ela fez coisas boas. Então, eles se tornaram liberais, vocês entendem? É isso que ele vai falar mais no livro, né? Sobre essa religião show, né? Então, ele vai também falar sobre a questão quando o Spurgeon, naquela época, que foi um dos homens que lutou 4 anos, como vai dizer no livro, né? Para, de fato, que o pragmatismo realmente não entrasse dentro da igreja, né? E ele vai falar que naquela época, galera, o Spurgeon se desligou automaticamente da União Batista. Por quê? E aí gerou algumas tretas, né, hoje em dia, porque alguns falam que ele não deveria ter
se apostatado da União Batista, mas continuado luterano, mas eu até entendo, eu fico do lado que Spurgeon realmente fez o certo, galera. A igreja realmente começou a declinar, ele começou a avisar, ele lutou durante 4 anos sobre o modernismo que tinha entrado dentro da igreja, aquelas filosofias pragmáticas, com outras estratégias de crescimento, abandonando de fato uma das doutrinas centrais dos apóstolos e colocando coisas superficiais aonde a igreja se sentia bem, na opinião deles, né? Então ele vai dizer que Spurgeon, no livro aqui, né, que de fato lutou, quando ele até mesmo chegou a apostatar da União Batista por conta do pragmatismo existencial dentro da igreja, né? E dentro da história, galera, se a gente for ver, né, ele vai dizer aqui, ó, 100 anos após Spurgeon ter gritado, tô pegando os comentários do livro, beleza? 100 anos após Spurgeon ter gritado sobre os perigos de uma nova teologia, a maior parte da educação teológica da Inglaterra se encontra totalmente liberal. Poucas pessoas de fato frequentavam a igreja, o ensino se torna incomum ou sem vida. Ele vai dizer, galera, que após Spurgeon realmente ter exclamado, gritado, falado sobre os perigos daquela nova filosofia, daquele novo marketing que estava chegando na igreja, sobre o abandono da pregação do evangelho, realmente gerou, de fato, essas coisas que nós sabemos que levou simplesmente ao liberalismo, né? Ele vai falar, e isso é verdade, galera, se vocês forem ver, uma das doutrinas mais usadas hoje em dia, até mesmo dentro do Brasil, como a gente pode pegar, por exemplo, a teologia da prosperidade, surgiu nos Estados Unidos, surgiu no coração da América, que foi onde realmente a teologia liberal se instalou, com grandes filósofos pragmáticos, aqueles pregadores realmente começaram a adotar aqueles dogmas, né, de não importa o que a gente faça, o importante é realmente dar resultado, né, e isso se instalou no liberalismo. Então a gente vê que a teologia da prosperidade, diversas outras teologias, né, e ensinamentos de seitas realmente se espalharam aqui dentro do Brasil, porque nasceu no coração da América, que é onde esses grandes homens de Deus, como Spurgeon, Joe Owen, cara, John Wesley, a gente conhece aquilo, tudo se instalou dentro do coração da América e foi parar aqui dentro do Brasil. Então a gente vê que na maioria das vezes, os Estados Unidos ou a Inglaterra, né, é algo meio liberal, né? Quem conhece, quem acompanha muito, né, estudou bons livros em relação a isso, sabe que o ensino realmente na Inglaterra, não em todas as igrejas, realmente se tornou algo meio liberal, algo meio familiar, meio cético, sabe? É algo meio confuso mesmo, né? E que infelizmente tem chegado ao Brasil, porque lá é o cerne de tudo, né? Então, ele vai falar aqui também ele vai fazer uma exposição, né, agora combatendo, o John MacArthur vai falar sobre a exposição do livro de 1 Timóteo, né, que vai falar sobre o apóstolo Paulo, de fato, encorajando o ministério de Timóteo. A gente sabe que Timóteo era um homem tímido, era um menino, para falar a verdade, um menino tímido, né, e Spurgeon vai falar para ele sobre a questão de ele ser um homem forte no Senhor nesse sentido. Tivemos um leve probleminha, galera, com a interrupção do vídeo, mas eu vou continuar para vocês, tá? Sobre agora o que o livro vai falar na parte da exposição de 1 Timóteo, como um combate, de fato, ao pragmatismo atual, né? Sobre o ensino pragmático atual do crescimento da igreja, né? Então, ele vai tratar aqui no livro de John MacArthur sobre a questão, por exemplo, do ensino, né, de 1 Timóteo como um combate ao pragmatismo atual, né? Ele vai dizer que Timóteo, dentro da exposição do livro de 1 e 2 Timóteo, Timóteo não encoraja, por exemplo, ele vai dizer no livro, vocês podem ler o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, né, que ele vai dizer que no livro, na carta de Paulo a Timóteo, ele não encoraja Timóteo, falando para Timóteo, por exemplo, se adaptar à cultura mundana, né, e nem pegar, por exemplo, leve na pregação, né, mas que ele pregue, seja oportuno, em todo o tempo ele fale sobre a verdade e, de fato, não emitindo mentiras, né, por mais que isso custe a sua própria vida, é isso que o apóstolo Paulo ensina. Que a gente vê que é totalmente ao contrário hoje em dia, né? Uma mensagem mais light, é algo mais, a gente pode colocar assim, algo mais atual, né? Na opinião desses caras hoje em dia, falar sobre isso não faz a mínima importância. O importante é falar sobre propósito, o importante é falar somente sobre o amor de Deus, o importante é falar somente sobre sentimentalismo, falar sobre o coração frustrado, falar sobre fracassos e reconstrução, e tem nada a ver com a pregação do evangelho, galera. Então é isso, galera, é isso que ele vai tratar no livro, né? Eu peguei apenas um esboço geral do que ele vai tratar sobre o livro. Se eu fosse fazer um esboço de todo o livro, isso aqui ia durar 1 hora. Mas eu peguei apenas o esboço geral do que ele vai complementar no livro. Beleza, galera? Provavelmente, galera, eu não vou gravar mais vídeo hoje, né? Agora é só amanhã, agora eu vou ter um tempo aí de descanso, né, e tudo mais, e
Amanhã, galera, de fato, nós voltamos a gravar novos vídeos aí, né? Fazer um react de outro livro e mais pra frente eu vou falar sobre outros assuntos, como eu prometi pra vocês, que o canal vai tratar, tá bom? Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, o negocinho tá aqui, ó, beleza? Dá um inscrever, dá um joinha, compartilha com seus amigos e vamos fazer com que, de fato, a propagação do evangelho, de bons livros, de boas leituras, realmente se espalhe, beleza? Fiquem com Deus.